Então, recapitulando, um ponto importante aqui que nós já vimos, é sempre importante retomar esse aspecto da história do Buda Dharma, do budismo, né? Vamos voltar lá para o período do Buda Shakyamuni, como nós vemos aqui nessa imagem, o Buda Shakyamuni e seus discípulos mais próximos, o período da chamada Escola dos Arhats, né? E Arhats é um termo que pode significar aqueles que são dignificados, aqueles que se tornaram dignos. O Buda Shakyamuni teria vivido entre 623 a C 543. Pode haver alguma variação aqui na data, né? Viveu cerca de 80 anos e ele teve essa escola de discípulos mais próximos. E publicamente ele dá aquele primeiro ensinamento, que é a marca distintiva do Buda Dharma, do budismo, que são as quatro nobres verdades, que isso posteriormente vai ser chamado de o primeiro giro da roda do Dharma. Porque Buda é aquele que promove um giro da roda do Dharma. Dharma aqui no sentido de ensinamento. Aquele que gira essa roda para que os ensinamentos possam ser agora disseminados numa nova roupagem, conforme há um período de decadência, né, digamos assim, dos ensinamentos que o Buda anterior deu. Esses ensinamentos começam a decair, e a gente pode pensar que muitas daquelas escolas do período védico indiano eram escolas que, de alguma forma, continham ecos desse ensinamento do Buda anterior, do Dipankara Buda. Né? Pouco se fala sobre ele, mas esse nome é mencionado. Esse Buda que houve antes do Siddhartha, sendo o Siddhartha o quarto Buda. O quarto Buda histórico, o quarto Buda da nossa era e o Buda mais recente. Então, ele deu esse ensinamento, que são as quatro nobres verdades. A primeira nobre verdade: há sofrimento, a vida é sofrimento, sofrimento no sentido de insatisfação, no seu sentido mais sutil, um sofrimento que está ligado à própria impermanência das coisas. Então, a vida ela é marcada pelo sofrimento, pela impermanência. Esse sofrimento ele tem uma causa. A causa é a ignorância, é a vidya, é essa ideia de que nós somos um eu separado, né? Esse apego ao nosso eu separado e de somente ver o mundo na ótica dessa separatividade, que aí vai causar desejo, aversão e uma série de outras perturbações. Mas o sofrimento ele pode cessar. E há uma senda, essa é a terceira nobre verdade. E a quarta nobre verdade é de que há uma senda, um caminho que leva para a cessação do sofrimento, que depois ele vai falar no nobre caminho óctuplo. E, de certa forma, todo o ensinamento budista que vem depois é uma decorrência, é um desenvolvimento desse primeiro ensinamento, que são as quatro nobres verdades, e também o quarto caminho, o óctuplo nobre caminho, que vem dessas quatro nobres verdades. Né? Se a gente for lá recapitular esse nobre caminho óctuplo, não sei se aqui todo mundo lembraria de cor, né? E não que a gente tenha que ficar decorando listinha das coisas, porque a ideia também não é essa. Não adianta a gente ficar decorando números e também depois nem praticar, né? Mas pensando aqui que o primeiro ponto do nobre caminho óctuplo é a reta compreensão. Primeiro tem que ter essa reta compreensão, que ela vai ter vários níveis. Reconhecer o sofrimento presente na vida já faz parte desse primeiro ponto. Você já se direciona para o Buda Dharma a partir daí, vendo que tem alguma coisa errada e vendo que esse sofrimento tem uma causa e que é possível cessar essa causa. Então, essa reta compreensão. Uma reta compreensão vai direcionar os nossos pensamentos. A partir daí, então, a gente vai ter um reto pensamento. A gente vai pensar sobre isso, vai refletir sobre isso. Isso também vai se traduzir na nossa fala, uma reta fala, uma fala que está em consonância com esses princípios e preceitos. Isso também se traduz numa reta ação, as minhas ações. Né? O budismo sempre fala nas três portas das ações, as ações de corpo, de fala e de mente. Então, aqui
Essas três ações estão inclusas no nobre óctuplo caminho, no reto pensamento, na reta fala e na reta ação. Todo aqui há um cuidado, então, com karma. A palavra sânscrita para reta ação aqui, no caso, não é nem karma, é charya, que se refere à conduta. Né? Mas essas três aqui, elas são o karma. E um reto meio de vida, que também está ligado aqui. Né? Como você tira o seu sustento de uma forma que não cause danos aos outros seres, de uma forma que não quebre esses preceitos e princípios básicos. Então, nós temos a reta compreensão, que às vezes é traduzido como a reta visão também. Nós temos o reto pensamento, nós temos a reta fala, a reta ação e o reto meio de vida. Nós já temos essas cinco aqui, que já podem dar um baita trabalho, né, para a gente começar a tentar colocar isso na nossa vida. E além dessas, é necessário ter um reto, além dessas cinco, é necessário ter um reto entusiasmo. Esse entusiasmo que vai nos dar combustível para seguir nesse caminho. E além disso, é necessário ter uma reta memória. A nossa mente, ela tem que estar devidamente alimentada desses ensinamentos, e isso vai ter a ver com o reto pensamento também, e na verdade com todos os outros passos do caminho, porque se a gente introjeta cada vez mais e mais o Dharma na nossa vida, mais a nossa mente se foca nele, e mais então a gente tem uma contínua lembrança dos ensinamentos, né? E a nossa mente então ela não se desvia, ela não perde a atenção desse foco. Então, é necessário ter um reto entusiasmo, tem que ter energia para seguir nesse caminho, nesse reto caminho. E aí entra a víria, né, que é uma das perfeições, uma das paramitas, que pode ser traduzida como reta energia, como entusiasmo e outras traduções. Também, então, é necessário essa, essa reta memória, né? E aí tem a palavra de smriti em sânscrito, que às vezes é traduzido como contínua lembrança, mas é uma memória que ela fica introjetada em nós, e não só no nível consciente, mas também inconsciente da nossa mente. Né? É quase como se a mente ela fica naquele estado em que ela lembra na sua camada mais superficial, mas até em camadas mais profundas ela vai se tornando, digamos assim, protegida por essa armadura da memória. E nós temos também o oitavo ponto aqui, né? O oitavo ponto do nobre óctuplo caminho, que é o reto samadhi, muitas vezes traduzido como essa reta contemplação. Há vários níveis de samadhi na literatura budista, mas o que a gente pode pensar então é aquela mente cuja energia, né, a energia mental plenamente focada, plenamente estabilizada e plenamente pacificada. Então, a energia mental totalmente voltada para o Dharma, para a prática espiritual, para a libertação. Que no caso aqui, né, lembrando que o nosso foco aqui é o budismo Mahayana, o budismo do grande veículo, do veículo universal que abarca todos os seres, o foco aqui então é a libertação de todos os seres do sofrimento. A Irinice até colocou aqui no chat esses 8 pontos do nobre óctuplo caminho. Obrigado, Irinice. Então, e o Buda, ele dá esses ensinamentos tanto para o seu círculo interno e também publicamente. Para o círculo interno, é claro que ele vai dar os ensinamentos de uma forma mais aprofundada, porque mesmo os ensinamentos mais profundos do que a gente chama de budismo, do Buda Dharma, eles derivam das quatro nobres verdades. Eles são desenvolvimentos das quatro nobres verdades e do nobre óctuplo caminho. E não é que o Buda inventou esse ensinamento. O Buda teve os seus gurus. Houve um Buda antes do Buda. E houve outro Buda antes do Buda, antes do Buda. Né? Como eu falei, ele é o quarto Buda. Mas agora ele apresenta os ensinamentos nessa roupagem, enquanto outras escolas indianas, como a Sankhya, que era uma escola que já existia na época do Siddhartha, e que teve expoentes, né? Um dos expoentes da Sankhya, Arada Kalama,
ele foi um instrutor do Siddhartha, ele foi um guru do jovem príncipe Siddhartha. Porém, a Sankhya, ela começa do cosmogônico, né? Ela começa do macro. Ela está falando do surgimento do cosmos, de Purusha, o espírito universal, que é revestido por Prakriti, a matéria, o poder de Maya, da multiplicidade. O budismo não vai começar daí. O budismo ele vai começar da nossa condição existencial. Ele vai começar de vamos observar a nossa vida. Vamos observar o que está errado por aqui. Vamos observar isso que é chamado de samsara, que essas outras escolas indianas já falavam nisso, né, no renascimento compulsório, renascimento ou reencarnação, o que vocês preferirem. Então, nessa questão de você passar por várias e várias vidas. Então, o budismo vai lançar o foco principal nessa questão. Ele começa daí. E a parte mais cosmogônica, ela vai ficando mais para frente e não tão enfatizada, principalmente num primeiro momento. Então, esse é o primeiro giro da roda do Dharma, quando se fala das quatro nobres verdades. Cerca de 100 anos após o parinirvana do Buda, cerca de 100 anos após o Buda deixar o seu corpo físico, os sutras Mahayana começam a circular, que são esses sutras que vão falar em bodhicitta, na mente do despertar, na mente altruísta. E esses sutras, então, eles vão tratar bastante de bodhicitta, da importância da compaixão, do voto do bodhisattva, da ideia de que não se deve buscar uma liberação individual, de que a liberação individual que é proposta pelo Theravada ou Hinayana, o veículo da libertação individual, essa liberação ela não é o caminho completo. Ela não leva ao estado de Buda, ao pleno despertar de um Buda, porque a pessoa ela fica liberta até a próxima grande era cósmica, até o próximo Kalpa, mas ela fica num nível, digamos assim, a sua mente ela se eleva para um estado de dhyana, de plena atenção, de samadhi, em que de fato ela consegue não renascer mais, mas ao mesmo tempo ela não avança mais. Porque para avançar mais, tem que estar num corpo humano, tem que estar encarnado. Porque é no ser humano encarnado que há os princípios psicofísicos completos para que seja possível chegar ao estado de Buda. E é necessário, então, retornar. É necessário retornar para auxiliar os outros seres. E a marca distintiva do Mahayana é essa. Para completar o caminho, não pode desenvolver medo do samsara. Tem que estar disposto a renascer de novo para auxiliar os seres. Mas um bodhisattva avançado é alguém que vai ter agência sobre esse processo, vai ter autonomia, porque ele consegue alcançar um grau de libertação, de liberação, mas por sua compaixão, pelo altruísmo, ele retorna e ele continua a auxiliar os seres sencientes até alcançar o estado de Buda. Então, essa é uma das marcas distintivas, é a grande marca distintiva do Mahayana, que na verdade distingue o budismo Mahayana, inclusive, de outras escolas indianas. Porque a gente vê outras escolas indianas, a gente vê aqui e ali, né, na Vedanta Advaita, vê algo assim também no yoga, a importância da bondade, da compaixão. Mas essa ênfase tão forte que o budismo Mahayana vai dar para a compaixão, para a bodhicitta, para o altruísmo como algo central no caminho, desde o princípio, é realmente algo muito distintivo do budismo Mahayana, do grande veículo. Esses sutras então começam a circular, esses sutras também vão começar a falar num Buda futuro, eles vão ter algumas profecias, vão falar de um Buda que virá, né, a figura de Maitreya começa a ser mencionada nesses sutras Mahayana também, e surge a escola Mahasangika, ou Mahasangika, se a gente quiser adaptar a pronúncia aqui para o português, melhor, né? Essa escola é a escola da grande Sangha, pode ser traduzida assim,
é a escola, então, que vai enfatizar esses sutras Mahayana. É o início do período do budismo Mahayana no norte da Índia. E mais adiante, então, a partir do século I AC, começam a circular os sutras Prajna Paramita, os sutras da perfeição da sabedoria. Eles começam a circular entre o século I AC até o século II DC, quando surge a escola Madhyamika, a escola do caminho do meio, com Aryadeva, com Nagarjuna, Aryadeva, Nagabodhi e outros personagens. E esse período é chamado de o segundo giro da roda do Dharma. É claro que quando esses sutras surgiram, ninguém falou, agora estamos fazendo o segundo giro da roda do Dharma. Essa é mais uma divisão didática e posterior que os tibetanos vão enfatizar muito para dar destaque, né, a momentos que foram realmente pontos de inflexão, pontos de grande impacto na história do budismo Mahayana. E por que que os sutras Prajna Paramita tiveram esse grande impacto? Porque agora a gente vai ter uma ênfase nesse caminho das paramitas, né, como uma síntese realmente do caminho para a iluminação. De certa forma, como uma síntese do nobre óctuplo caminho sintetizados nas 6 paramitas. Em dana generosidade, a gente vai ter reta ação, a gente vai ter reto meio de vida, a gente vai ter uma reta compreensão, né, uma compreensão guiada por bodhicitta, pelo altruísmo. Em Shila, nós também teremos tudo isso. Na harmonia, a segunda paramita. Na terceira paramita, Kshanti, também. Elementos desse nobre óctuplo caminho estarão lá. E isso vale para as demais paramitas também, para Virya, a reta energia. Né? Eu falei que se fala em reto entusiasmo do nobre óctuplo caminho. Dhyana, a plena atenção. Não dá para ter samadhi sem essa plena atenção, sem essa estabilização mental, sem a prática da meditação. E não basta só fazer isso, o que já é um esforço imenso, já é algo imenso, mas também é necessário cultivar a sabedoria, porque aquela reta compreensão, aquela reta visão, o primeiro ponto do nobre óctuplo caminho, não vai se concretizar plenamente sem o poder da sabedoria, sem o poder de Prajna, porque essa é a verdadeira reta visão. É perceber que o eu e os fenômenos somos vazios de existência inerente. É perceber que o eu e os fenômenos somos interdependentes, somos vazios de existência separada. E percebendo então essa interconexão, a pessoa se desfaz dos nós que aprendem a ideia da separatividade, a ideia de um eu separado, a suposta substancialidade, concretude do eu e dos fenômenos. Os Sutras Prajna Paramita, eles também vão ter um papel importante em relação a alguns debates que havia na época entre escolas budistas, né? Porque nessa época a gente tinha algumas escolas como a Sarvastivada, a Sautantrika, que eram escolas que davam uma certa existência inerente aos fenômenos. Eram escolas que tinham uma visão realista do mundo, dos fenômenos, que muitas vezes vão identificar que os objetos do mundo, as coisas do mundo, elas têm essências. E muitas das características dessas coisas, então, já estão imbuídas nessas essências. E às vezes essa visão realista demais, ela vai acabar, de certa forma, identificando o mundo com o samsara. E os Sutras Prajna Paramita e depois a escola Madhyamika de Nagarjuna vão enfatizar bastante a questão de que o mundo não é o samsara. O samsara é a nossa mente, essa condição mental em que nós estamos, uma condição devido ao poder da ignorância. Uma condição em que nós estamos, que os animais estão, que outros seres estão. Os devas, os asuras, né, devas ou deuses ou anjos, ou os asuras ou semideuses, os seres que habitam reinos, dimensões infernais, os chamados fantasmas famintos também, todos esses seres
em que o princípio do desejo é forte, e um desejo que vai se manifestar de diferentes formas nesses reinos. Por isso que é chamado de o reino do desejo em que nós estamos, o Kamadato, o reino que nós compartilhamos com todos esses seres que estão nesses diferentes planos, digamos assim, ou nesses diferentes reinos dentro de um grande reino. Ou a esfera de consciência do desejo, porque então todos nós temos esse princípio kama aflorado, né? A palavra kama sânscrito ela pode ser traduzida como desejo. Nos animais, kama é um instinto puro. E os animais não têm muito poder de agência sobre esse instinto. Em nós humanos, a gente pode tentar negociar, controlar e realmente subjugar esse poder. É isso que o budismo e outras filosofias indianas vão falar, né? E outras filosofias também no Ocidente vão falar dessa importância, né? De controlar os desejos, é tentar diminuir o poder dos desejos, aqueles desejos que estão ligados às nossas experiências sensoriais, né? Que façam com que a gente busque cada vez mais e mais experiências, achando que elas vão nos trazer contentamento, mas elas apenas no final nos trazem descontentamento, insatisfação, dukkha em sânscrito, ou sofrimento, a primeira nobre verdade aparecendo aí. Então, os Sutras Prajna Paramita, eles vão nos lembrar de que essa realidade com a qual nós interagimos, ela não tem essa concretude toda que aparenta ter. Num nível bem superficial, realmente as coisas, o eu, elas estão aí, né, e parecem muito concretas. Os agregados que fazem com que o eu venha à existência, né, com que a gente tenha essa existência relativa aqui de eu, né, essa noção equivocada de um eu separado, eles próprios também, essas supostas essências dos fenômenos, elas próprias também não têm, elas não são essências de fato, porque elas também não têm existência inerente. Nenhuma delas é uma. Porque para ser uma essência, você tem que ser uma partícula indivisível. Você tem que ser gerado a partir de si próprio e ter uma existência autônoma. E nada no mundo fenomênico é uma partícula indivisível. Tudo é divisível. Tudo está interligado numa cadeia ou no encadeamento de causas e condições, numa profunda teia de interdependência. Então, tudo, a nossa mente, as coisas do mundo, tudo faz parte desse encadeamento. Por isso que não há essa concretude, por isso que nada no mundo fenomênico, e quando eu falo em fenômeno aqui em termos de filosofia budista, é tudo que a gente vê, ouve, experiencia, tudo que a gente pensa, tudo isso é o mundo fenomênico. Tudo, tá? Tudo. Tudo que pode ser catalogado, explicado pela linguagem, a própria linguagem, tudo é fenômeno. Tudo isso é vazio de existência inerente. E o que é ter inerência? Ter inerência seria ter essa indivisibilidade. Ter inerência seria ter essa essência própria, essa natureza própria. O que em sânscrito a gente chama de svabhava. Todas as coisas são vazias de um svabhava particular. Todas as coisas são vazias de existência inerente. Todas as coisas são vazias de separatividade. E isso é o vazio. O vazio é essa interdependência entre os fenômenos. Por isso que, particularmente, eu não gosto da palavra vacuidade, porque o vazio não é um vácuo onde a gente vai parar, que a gente está procurando. Não é exatamente um nada. O vazio é esse vazio de existência própria, essa falta de existência separada. Perceber o vazio, então, é perceber essa cadeia de causas e condições, é perceber essa interdependência profunda. E isso tem tudo a ver com bodhicitta também. Porque percebendo isso, percebendo essa interdependência, naturalmente
você vive em harmonia com essa interdependência. E viver em harmonia com essa interdependência é o estado de uma mente altruísta. Uma mente, então, que se volta para o todo. Porque essa cadeia, ela é como um circuito fechado, né? As ações que eu faço aqui, elas vão voltar para mim, de alguma forma, já que eu faço parte dessa interdependência. Eu não escapo dela, porque eu não tenho existência inerente. Então, os Sutras Prajnaparamita, eles vão enfatizar bastante esse ponto. Esse ponto que em sânscrito é chamado de shunyata, a perspectiva shunyata, a perspectiva do vazio de existência inerente. Então, são os dois grandes pontos que o Mahayana enfatiza bastante: bodhicitta e shunyata. A compaixão, o altruísmo e a sabedoria. O método, as ações que se voltam para o benefício dos seres, as virtudes voltadas para agir em benefício dos seres, em harmonia com a interdependência, e a sabedoria que vê, que percebe essa interdependência, que é uma sabedoria intuitiva. É claro que há uma dimensão lógico-racional para isso também, mas Prajna, no seu estado mais elevado, é uma sabedoria intuitiva. Então, sabedoria em compaixão, sabedoria ou método e sabedoria sempre nesse casamento indissolúvel e indissociável. E por isso que é chamado de segundo giro, porque esse ensinamento ele vai ter uma grande importância, porque todo o budismo Mahayana vai falar de Shunyata, toda essa linhagem que depois chega no Tibete, né, via Shantarakshita, Kamalashila no século VIII e depois no século XI, quando há uma retomada desses ensinamentos com a Tisha e a escola Kadampa, e isso vai culminar depois na escola Gelugpa, lá no século XIV, com Jetson Kappa. Todas essas escolas vão enfatizar esse ponto e vão enfatizar a importância das 6 paramitas como essa síntese do caminho. A gente vê outras listagens também, né? Às vezes vê 10 paramitas também. Mas as 6 são o que a gente comumente mais vê como essa síntese do caminho, essas 6 virtudes, que inclui a sabedoria. E sendo tanto, isso vai ter um impacto tão grande que o Mahayana também vai ser chamado de Paramitayana, o veículo das paramitas. E paramita pode significar perfeição, pode ser traduzido como perfeição. Então, o Mahayana é o veículo da perfeição, o veículo que leva para, que conduz à perfeição. Porque é aquele que alcança, que se aperfeiçoa de fato nas paramitas, que completa o caminho, se aperfeiçoando na sabedoria e nas outras 5 paramitas, essa pessoa se libera do samsara. Essa pessoa se torna um bodhisattva elevado, um grande ser, um mahasattva, bodhisattva. Aquela pessoa que é guiada, então, agora plenamente por bodhicitta. Né? Bodhicitta já não é mais somente um ideal, uma intenção. Bodhicitta agora é real nesse ser, é o estado natural dessa mente, iluminada por essa luz, pela luz de Bodhi. Chitta é mente, Bodhi é luz, é despertar. E a partir daí, então, esse Bodhisattva naturalmente vai agir de forma virtuosa, porque ele se tornou um perfeito, ele se tornou alguém que se aperfeiçoou nas paramitas e vai continuar avançando no caminho. É claro que o caminho é longo, por isso não há tantos Budas assim, até se tornar um Buda, até alcançar o pleno despertar do Buda, porque o caminho é gradual e graduado. E a graduação só termina quando se alcança o estado de Buda. Que aí sim é quando se alcança a onisciência de um Buda, quando cessa qualquer tipo de apreensão, qualquer tipo de percepção, ainda que sutil, de separatividade. Porque o Bodhisattva ele se libera das chamadas kleshavaranas, das percepções, ou melhor, das perturbações, né? Aquelas perturbações grosseiras, apego, aversão, esse desejo guiado por esse eu ávido por experiências, por esse eu separado, esse desejo egoísta, e tudo que decorre a partir disso, medo, ódio, ressentimento, etc. Tem toda uma lista grande de fatores mentais não virtuosos. O Bodhisattva se liberta disso, mas
mesmo após se libertar disso, ele ainda não vê a realidade última tal qual ela é. Ainda há um rastro de uma perspectiva de dualidade, de uma perspectiva que ainda não tem aquela percepção direta, a dhinana, ou a gnosis, da realidade última, que está além de qualquer tipo de diferenciação, e que é o nirvana, o grande nirvana de um Buda. Então vejam como é um caminho que é gradual, e mesmo depois que alguém alcança o Budado, aí já é um mistério. O que ocorre após isso, né? Aí já é um mistério. O que um Buda faz após isso, digamos assim? Lembrando que aí já não há nem mais um senso de eu, né? Mas não é que o caminho para exatamente, porque o movimento é a lei. Não para, mas também não há mais quedas, não há mais retrocessos. E depois nós teremos o terceiro giro da roda do Dharma, e aqui eu até errei, né? Eu coloquei século 2, é século 4, século 3, na verdade, que começa. Faltou um i aqui. No século 3, nós temos os Sutras Tathagata Garbha, os sutras que vão falar da natureza Buda indestrutível presente em todos os seres. Essa natureza Buda que é a fonte da iluminação, e que também, nesses sutras, vai ser chamada de Dharmata, a natureza última, e que não é individual, e que é uma luz imaculada presente em todos os seres, e que não é a mente. Não é a mente, não é um eu, é algo que está muito além disso, e é o que possibilita a iluminação. Esse potencial latente. Garba pode ser traduzido como semente, embrião, útero. E Tathagata é um epíteto para Buda, né? Aquele que assim foi, aquele que alcançou a compreensão, o estado de tal qual é, de Tatata. Então, os Sutras Tathagata Garba, eles versam sobre isso. E o terceiro giro, então, ele vai lidar com essa questão. Ele entra numa questão mais que vai além só da análise dos fenômenos, porque os Sutras Prajnaparamita, eles falam muito dos fenômenos, né, da relação eu-fenômenos, de entender que tudo isso é vazio. E os Sutras Tathagata Garbha, eles vão além dos fenômenos. Eles vão do que talvez na filosofia ocidental, se a gente tentar uma aproximação, seria chamado de númeno, daquilo que está para além do mundo fenomênico, e que por isso está além da linguagem, está além da compreensão. E, inclusive, o Sutra do Grande Nirvana, o Mahaparinirvana Sutra, e esse é um ponto sempre polêmico, ele vai até dizer, o Tathagata Garbha é o que o Atman é o Atman real, né? Que não é individual, mas que é essa, essa realidade última presente em tudo. Não é aquele Atman identificado como uma alma individual que escolas hinduístas posteriores ao período védico erroneamente identificaram, né? Não é nesse sentido, isso é sempre importante frisar. O budismo jamais, nenhuma vertente do budismo, nem as que usam o termo Atman, e que por si só já causam polêmica, nenhuma vertente do budismo vai advogar, ou vai clamar, ou vai defender a ideia de um Atman individual. Até porque uma das marcas do samsara é o não Atman, é Anatman. É o fato de que nem o eu, nem os fenômenos são o Atman.